Fala galera, terceira aula dessa capacitação e finalmente chegamos no Next. Então vamos ver como é que funciona esse framework aí. Então, nessa aula a gente vai dar uma olhada em alguns conceitos que podem não ter ficado tão claro assim nas últimas aulas e capacitações. Vamos diferenciar o que é um framework, uma biblioteca. Vamos diferenciar o Next, que a gente vai ver agora, do Vite, que a gente viu na aula passada. Vamos ver o que o Next disponibiliza pra gente. Um pouco de renderização híbrida, como é que funciona a renderização no Next, como é que ele trata isso, né? E vamos criar o nosso primeiro projetinho com o Next. Falando sobre framework e biblioteca, as principais diferenças aqui, vamos tratar pela primeira, que é a inversão de controle. Ela vai dizer quem que está no comando da aplicação. Quando a gente está falando de biblioteca, é você que está chamando o código. É como se você fosse numa loja de ferramentas, que seria a biblioteca, e vai pegar uma ferramenta para consertar algo específico. Então, você que está no controle da aplicação, você vai resolver um problema pontual com aquela biblioteca. Quando a gente fala de framework, o controle é invertido. É o framework que vai chamar o seu código. É como se você fosse construir uma casa, que já tem fundação, já tem parede e já tem telhado. Você só vai preencher o espaço que está lá, só vai customizar a sua casa com o que você quer, com o seu código. O framework que está controlando aquilo. Ele é opinativo, né? Ele vai impor uma arquitetura e vai te dizer como é que você vai fazer as coisas. Um exemplo aqui do próprio React, né? Contra o Next, é que o React ele é uma biblioteca que constrói interfaces. Você decide como é que você vai estruturar o seu projeto, vai utilizar a biblioteca que você quiser para fazer o roteamento. Esse é um exemplo, né? O roteamento ele é feito por uma biblioteca. E como que você vai buscar esses dados de outras APIs, de outros lugares. O Next, por sua vez, ele é um framework que foi construído em cima do React. Então, você já vê aí que uma diferença é que o framework ele é construído em cima de uma biblioteca. Ele tem uma base, né? E ele te dá algumas coisas a mais, né? Então, vai ter uma estrutura pronta com página, vai ter um roteamento baseado em arquivo, vai ter renderização personalizada que a gente vai ver nessa aula também. Isso vai acelerar o seu desenvolvimento e vai garantir que você esteja alinhado com outros desenvolvedores que vão trabalhar com aquele mesmo framework que você. Agora, vamos dar uma olhada no Next em comparação ao Vite que a gente viu na última aula. Vamos usar uma analogia aqui para começar. O Next ele é como se fosse um carro completo e o Vite ele é um motor muito brabo. O carro ele já vem com chassi, já vem com roda, já vem com sistema de direção e já vem com motor. Ele foi feito para te levar de um ponto até o outro com a experiência própria dele e tudo isso integrado de uma vez. O Vite ele é um motor, ele é uma peça fundamental para qualquer veículo andar, mas você não precisa usar ele num carro. Você pode usar ele num barco, pode usar no gerador, pode usar numa moto. Ele vai te dar força para andar com o seu veículo, mas quem precisa construir o resto do veículo é você. Você que precisa empacotar o resto da sua aplicação para fazer com que aquilo funcione. Uma das principais diferenças é a renderização, que eu já venho falando aqui há um tempinho. O Next ele vai utilizar uma renderização híbrida, então ele vai conseguir fazer isso de várias formas. Já o Vite ele tem um padrão que é do lado do cliente. Nesse slide vocês podem ver que tem algumas letrinhas, né? Tem uma sopa de letrinhas aqui, né? SU, SPA, CSR, SSR. A gente vai ver todas essas diferenças nessa aula mesmo, daqui a pouquinho. Isso vai ficar bem mais claro. Outra diferença crucial é sobre o roteamento, né? Como que você navega na sua aplicação. O Next, ele tem um sistema de roteamento baseado em arquivo. Então, toda vez que você criar uma página, você precisa só criar o arquivo lá no projeto e ele já vai criar a página para você. Você só vai navegar pela URL do jeito que você quiser. No Vite não. O Vite você tem que instalar a biblioteca que você quer. Geralmente é React Router DOM, né, que a gente utiliza, mas ela não vem nativa no Vite, você precisa instalar. Até porque o Vite também serve para outras bibliotecas, não só para React, né? Serve para Vue, serve para Svelte, que a gente viu, serve para Angular. Então, essa é alguma das diferenças. E o que o Next traz para a gente? Por que a gente vai utilizar ele? Quais vantagens ele traz? Nesse slide tem algumas coisas que ele traz para a gente, algumas bibliotecas, funções, otimizações. Vamos passar por cada uma delas? Começando pelo React, obviamente, né? O Next é escrito em cima do React. Aqui do lado do React a gente tem dois transpiladores, né? O SWC e o TurboPack. O Next utiliza os dois, não ao mesmo tempo, obviamente, mas dependendo da versão e da sua preferência, você pode utilizar um deles. O SWC, o Speed Web Compiler, ele é o padrão do Next, ele é escrito em Rust, é muito rápido, e é ele que vai transpilar no seu código, igual a gente falou nas últimas aulas.
e vai minificar também o código para produção. Ele vai compactar o seu código e mandar isso para produção. Ele substitui o Babel nesse caso. E também tem o TurboPack, que está no Next experimentalmente desde da versão 12. Atualmente a gente está na versão 15. E o TurboPack está estável para desenvolvimento, mas experimental ainda para produção. Então, ele é também escrito em Rust e está virando padrão, como eu falei, no Next. Ele é responsável por agrupar todos os módulos do código, né? E ele faz umas otimizações em comparação ao SWC e outros compiladores também. O TypeScript também tem uma integração legal com o Next, já vem por padrão. O ESLint, né, que é um linter, ele vai ler o nosso código e vai tentar padronizar, ele vai forçar que a gente siga algumas regras e já vem configurado por padrão, você pode desabilitar ele. A parte de CSS, o Next tem suporte nativo para processar o CSS com o Post CSS e Tailwind. Então é uma integração bem popular, isso já vem de bastante tempo, o Next já usa o Tailwind por padrão. E também o Jest, que é esse símbolozinho aqui, que parece uma bota de palhaço. Não sei bem descrever isso aqui. O Next ele é um framework, né, de testes unitários, de integração, enfim, testes. Ele é muito popular no JavaScript e o Next também já vem integrado com ele. Além dessas bibliotecas, ele também tem algumas funções e otimizações internas, né? O roteamento, para começar, ele utiliza o Next Link e o Next Navigation, que são ferramentas internas para navegar pela aplicação. O Navigation para você redirecionar pela programação, sem o usuário, vamos dizer, selecionar ativamente para onde ele quer ir. E o Next Link, que ele substitui a tag A, né, que seria que a gente usa no HTML para poder clicar em links e redirecionar o usuário. Ele também tem otimização de imagem. O componente Image, Next Image, já vem por padrão com lazy loading, tem redimensionamento, tem conversão para formatos modernos, né? Como tá aí, o EBP, a VIF, que são formatos mais leves e que tem melhor performance na web. Ele também tem uma função para carregar fontes, né? O Next Fonts. Ele já vem com integração do Google Fonts, então seja qualquer fonte que tenha no Google Fonts, você pode importar diretamente no seu código sem baixar nada, utilizando o npm. Ele já vem por padrão. E isso aqui é muito legal do Next também. Ele tem API Routes, então você pode criar API diretamente, você pode criar endpoints da sua API diretamente no projeto. Então você não precisa, se o projeto for simples, né, e você quiser utilizar, você não precisa criar um back-end para integrar com o seu front-end Next. E agora, depois de todas as slides, vocês podem ter visto muitos termos que a gente não passou por cima ainda. Por exemplo, o que é renderização? Por que ela é híbrida? O que é um SSR? O que é SPA, ISR, SEO, SSG, CSR? Vamos dar uma olhada em tudo isso. Vamos ver para que serve cada coisa. O primeiro conceito que a gente vai ver é o SPA, que é o Single Page Application, ou aplicação de página única. Ele é um tipo de aplicação que, em vez de carregar novas páginas, né, no servidor a cada clique que você faz, ele vai carregar só um documento e depois vai atualizar o conteúdo desse documento com JavaScript. Então ele vai manter o que não precisa mudar e vai alterar só o conteúdo dinâmico. Vamos fazer uma analogia. Vamos comparar um livro físico com um Kindle, o dispositivo da Amazon, né, o livrinho digital lá. No livro físico, para você ler uma página nova, para você ler um novo capítulo, você precisa virar a página. Isso vai carregar uma folha de papel inteira de novo. No Kindle você tem só uma página, só a telinha lá, e o texto, o conteúdo é atualizado nela instantaneamente, vamos dizer assim, sem que a página em si mude. A sensação que isso dá é muito mais fluido e muito mais rápido. Vamos ver um exemplo real. Vamos aqui no site do Pinheirinho, feito pela Byron, que ele utilizou o conceito de SPA. Eu estou aqui na página de fazer pedido, e se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui o header, tem aqui o conteúdo principal da página. Se a gente clicar, por exemplo, aqui em perfil, vocês podem ver que o header não mudou, ele nem piscou, ele continua a mesma coisa. Se a gente voltar em fazer pedido, a mesma coisa. Se eu clicar aqui para alterar a aba
de cardápio do dia para ver as bebidas, o resto da página não mudou. O que mudou foi só esse conteúdo aqui. Então, isso é muito bom. Isso dá uma experiência muito fluida para o usuário. O resto da página não muda. Se eu clicar aqui em calcular a taxa de entrega, o que muda também é só esse conteúdo aqui, só essa paginazinha, esse componente. E isso que é a MySPA. O próximo conceito é o SEO, ou Search Engine Optimization, que é um conceito, uma ferramenta, um conjunto de técnicas para otimizar mecanismos de busca. Então, ele vai melhorar o posicionamento do seu site quando você pesquisar no Google, fazendo com que ele apareça, né, para mais pessoas, sem que você use tráfego pago. Você vai usar isso de forma orgânica, né? Você pode pensar nisso, usando outra analogia, como se o Google fosse um bibliotecário que vai tentar encontrar o melhor livro, o livro é a sua página, para responder a pergunta de um leitor, que é a busca do usuário. A pergunta é a busca do usuário. O SEO, ele é a forma, o jeito com que você organiza e descreve o seu livro para que o bibliotecário encontre e o recomende facilmente. Então, ele é o jeito de você organizar a sua biblioteca, vamos dizer assim. Ele vai facilitar para o Google achar o seu site. Ou qualquer outro buscador, né, que não seja o Google. Agora, vamos falar de um tema mais complicado, que é a renderização híbrida. Como que o Next faz isso, né? Sinceramente, essa parte ela é um pouquinho mais complexa, vocês não precisam entender completamente isso agora, mas é bom vocês saber que isso existe e como que o Next lida com isso. Começando pelo primeiro conceito, que é o SSG, o Static Site Generation. O SSG é a estratégia padrão que o Next usa. No momento da build é o momento em que você termina o seu projeto, sobe isso para produção, você vai compilar, né, compilar o seu projetinho, vai mandar isso para produção, vai ter seu HTML, CSS, JavaScript, tudo bonitinho e pronto para o usuário. Ele vai gerar o HTML dessa página só uma única vez, nesse momento de build, e esse arquivo vai ser distribuído para os seus usuários. Então, toda vez que o usuário entrar numa página que foi feita usando SSG, ele só vai receber o HTML. Não vai ter busca de dados, sua página não vai acessar nenhum servidor, não vai fazer nenhum cálculo, não vai processar nada, só vai mostrar o HTML. Isso é uma vantagem muito boa, né? Para performance, principalmente, né? Que a entrega é quase instantânea, ele só vai renderizar o HTML no seu navegador. É muito bom para segurança, porque não tem execução de código, não tem JavaScript. Então, tá até escrito errado aqui, né? Acabou ficando esse máximo aqui. Ignorem por enquanto. Depois eu arrumo. Mas isso também traz algumas desvantagens. O conteúdo pode ficar desatualizado, que aqui eles chamam de stale content, né? Que é a principal desvantagem. Então, quando você precisa mudar alguma coisa nessa página, você vai ter que buildar tudo de novo. E isso é um processo que demora um pouquinho, demora alguns minutos. Então, o SSG é bom utilizar em páginas que não fiquem mudando constantemente. E ele também é inviável para conteúdo personalizado. Então, uma página ela é estática e todos os usuários vão ver a mesma página. Então, não é possível, você não consegue renderizar aqui, no exemplo aqui que a gente deu, né? Informações como tipo, bem-vindo Thales, né? No caso, se eu logar com a minha conta, eu não consigo ver isso, porque todos os usuários não chamam Thales. E também você não consegue ver, por exemplo, o conteúdo de um carrinho de compras, porque o carrinho de compra fica mudando constantemente. Você não consegue gerar isso uma única vez no servidor e mandar para todos os usuários. A gente também tem o ISR, que é o Incremental Static Regeneration, ou regeneração estática incremental. É o melhor dos dois mundos, ele vai unir o estático e o dinâmico e vai permitir que você atualize as páginas estáticas mesmo depois da build, sem precisar fazer aquela build inteira. Então, ela é uma página estática com um prazo de validade. Então, toda vez, depois de um tempo, né, que você pode definir, você pode revalidar a sua página a cada certo tempo. Você pode escolher, por exemplo, 60 segundos. A cada um minuto, eu quero que a minha página atualize. Isso vai trazer algumas vantagens e algumas desvantagens. Vamos dar uma olhada. Vai ter a performance do estático, né? A maioria dos usuários vai receber a página instantaneamente, a página que vai estar pronta. O conteúdo vai estar atualizado periodicamente, você não precisa fazer intervenção manual. E vai ser uma página resiliente, né? Se a fonte de dados, né, o API ou o banco, tiver alguma falha, sair do ar
por exemplo, a sua versão estática antiga vai continuar sendo servida, mesmo que a atual tenha dado erro. Ele vai tentar revalidar até isso dar certo e ele exibir a versão mais atualizada possível e com as coisas funcionando direitinho. Mas isso também tem algumas desvantagens, né? O conteúdo não fica em tempo real, então o ISR pode ficar desatualizado, ele pode servir o conteúdo desatualizado por algum tempo. Então, um usuário que chegar numa aplicação num determinado tempo e um usuário que chegar, por exemplo, um minuto depois, podem ver versões diferentes da mesma coisa. E isso pode ser bom em alguns aspectos, mas tem essa desvantagem. E também tem alguma complexidade para implementar isso, principalmente em cache. Então, pensar sobre o estado do cache durante essas revalidações é um pouco complexo no quesito programação. Agora falando de mais dois tipos de renderização, começando pelo CSR, o Client Side Rendering, ou renderização do lado do cliente. Ele é um método que renderiza os componentes ou partes das páginas diretamente no navegador do usuário. Então, como é que ele funciona? O servidor vai enviar um HTML inicial, que pode ser só o esqueleto da página ou uma página estática, e o JavaScript no navegador vai assumir o controle e vai renderizar os componentes dinamicamente. Então, isso é muito bom para criar interatividade entre os componentes, né? Deixa tudo mais fluido, deixa a experiência do usuário melhor, dependendo do que você está mexendo. Isso também alivia a carga do servidor. Então, o trabalho de renderizar não vai ficar só no servidor. O cliente vai assumir parte desse trabalho. Mas isso também traz algumas desvantagens. O SEO vai ficar prejudicado. Como eu disse, o servidor ele vai enviar só um HTML inicial e o JavaScript no lado do cliente vai renderizar essa página, algumas partes dessa página. E isso prejudica o buscador do Google, por exemplo, que ele vai tentar renderizar a sua página e pegar lá as palavras-chave que estão no seu HTML. Mas, como a sua casca do HTML está vazia, como o JavaScript não renderizou ainda, isso pode gerar alguns problemas. Recentemente, o Google tem ferramentas para contornar isso, né? Melhorou bastante, mas ele ainda prefere. O resultado ainda fica melhor. Você fica melhor ranqueado no buscador do Google se você utilizar HTML e renderização estática. Outras desvantagens seriam a performance de carregamento inicial. Ela é mais lenta porque isso vai renderizar do lado do cliente. Então, o PC do seu usuário vai renderizar tudo na página. E também cria uma dependência no JavaScript. Se o JavaScript falhar, seja porque você está usando alguma ferramenta que desabilita ou por algum erro, o JavaScript falhar, a sua página pode não renderizar e ficar tudo em branco. Falando sobre o SSR, Server Side Rendering, é o oposto do CSR, obviamente. O seu HTML da página vai ser gerado completamente do lado do servidor a cada requisição do usuário. Não vai ser igual o SSG, que gera só no momento da build. O SSR gera a cada requisição que você fizer para o servidor. E toda vez que o usuário acessar uma página, a requisição vai bater nesse servidor do Next e vai buscar os dados necessários. Esse HTML que foi gerado vai ser trazido para o front-end e o front-end, o cliente, vai mostrar só esse HTML. Isso traz algumas vantagens, como o conteúdo vai ser sempre atualizado. Então, sempre que você mexer alguma coisa, vai ser gerado a parte mais recente daquela página. É ótimo para o SEO, porque os mecanismos de busca vão receber o HTML completinho, atualizado, tudo bonitinho. Mas vai trazer algumas desvantagens também, como a performance. O SSR ele é mais lento que o SSG, por exemplo, porque o servidor vai precisar executar e buscar tudo de novo a cada requisição que você fizer para ele. Então isso gera um atraso ali de processamento. Isso também, o principal desvantagem, né, ele vai gerar um custo e complexidade de infraestrutura. Então, rodar a renderização do lado do servidor vai sobrecarregar, vai carregar o servidor Node, vai necessitar que ele esteja sempre ativo e pronto para processar requisições que chegarem nele. A gente falou sobre todos os tipos de renderização,
mas não explicou por que que o Next fala que a renderização é híbrida. É porque, dentro desse framework, você pode usar todas elas do jeito que você quiser. Quer dizer, com algumas limitações, né? Você não pode usar mais de uma ao mesmo tempo. Mas você pode combinar elas na sua aplicação para diferentes partes dela. Então, por exemplo, se você tem uma landing page, você pode usar SSG. Ele vai renderizar a sua landing page uma única vez no momento da build, e toda vez que o usuário acessar, ele vai ver aquela landing page. É um conteúdo que não muda, é só a sua apresentação do site. Se você tiver um blog, você pode usar ISR. A cada tempo ele vai revalidar a sua página e vai mostrar o conteúdo atualizado. Você não precisa que o seu blog seja atualizado a cada requisição para o servidor. O dashboard, você pode usar SSR para exibir os dados em tempo real. Então, toda vez que, por exemplo, você recebe um novo pedido, aquilo vai ser atualizado no dashboard. Isso é bom para a experiência do usuário. Então, toda vez que tiver uma atualização, ele vai conseguir ver aquilo em tempo real. E o dashboard agrupa várias informações dessas que são atualizadas constantemente. E a renderização do lado do cliente você pode utilizar, por exemplo, dentro de todas essas páginas. Se você acessa um blog e quer curtir um post, aquele botão de curtir pode ser renderizado do lado do cliente para trazer mais interatividade do usuário com a aplicação e ter uma resposta mais fluida ali na interação, né? Isso é uma visão geral de como funciona a renderização no Next. Eu tentei abstrair bem, tentei passar só o básico aqui, mas é um tema bem complexo. Se vocês quiserem, podem aprofundar pesquisando na documentação do Next, que é muito boa. Vai explicar isso direitinho. Tem bastante conteúdo sobre Next na internet. É um framework bem utilizado no mercado de trabalho. Então você vai achar com facilidade explicações sobre isso. Mas agora que a gente já viu um pouquinho sobre isso, vamos para a prática. Vamos criar nosso primeiro projeto em Next e vamos ver alguns desses conceitos.